Olá, pessoal, tudo bom? Estamos começando mais um Movimente Podcast. Estou aqui com o João, Dr. João. Opa, Beleza? Boa tarde. Boa tarde para vocês aí que estão nos acompanhando. Essa live, na verdade, é gravada, essa nossa conversa. Daqui a um tempo nós vamos fazer live, então fiquem espertos. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto, que é, nós vamos tentar fazer no formato de perguntas, que é o quê? Estamos numa epidemia de depressão? E para vocês aí, só lembrando que quem não viu o primeiro episódio, que a gente se apresenta, a gente fala da nossa empresa, da nossa ideia, medicina e psicologia, como é que é esse trem, veja lá o primeiro episódio. E aí eu já passo aí a fala pro querido João aí, doutor João, sobre como é que você enxerga essa pergunta, o contexto dela, que é: estamos numa epidemia de depressão, João? é, eu enxergo o contexto dessa pergunta, primeiro com uma coisa assim, que é muito natural ter essa pergunta, tanto para os profissionais quanto para as pessoas, é fato de que eu acho que nunca na história da humanidade essa palavra foi tão difundida, tão falada, né? Sim, Depressão, né? sim. Então, de fato, se for olhar por esse termo, no sentido de estamos em uma propagação muito grande do aumento desse termo, desse uso, de se falar, de se pensar sobre isso, né? Eu acho que isso é natural, que todo mundo, Uhum, que isso passe pela cabeça de todo mundo, né? sim. Então, quando eu penso sobre epidemia de depressão, e se condiz com o que a gente está vivendo agora ou não, eu acho que eu penso muito sobre o que é depressão, sobre o que a gente fala quando a gente fala de depressão, né? Uhum, É, e a gente passa pelo questionamento básico de todas as epidemias. Então será que a incidência está aumentando ou será que isso está sendo mais percebido do que era antes, né? Ou as duas coisas, ou nenhuma perfeito. delas. Então, Uhum, eu acho que abre muito por aí a investigação. Eu acho que só dá para a gente elaborar. Será que isso é o diagnóstico que está sendo mais feito ou será que é a incidência que está aumentando? Se a gente pensar no que a gente considera, né, como o que representa esse nome, esse diagnóstico. Então, é, o que a gente está falando quando a gente fala de depressão, né? Será exato. que todos esses diagnósticos são a mesma coisa? Será que são várias pessoas passando exatamente pelo mesmo problema? Sim, porque hoje em dia as pessoas têm uma tristeza e já chamam de depressão, né? É um conceito que a gente chama de representação social do Moscovici, ou Moscovici, eu nunca sei o que falar, que ele fala que um conhecimento, quando ele vai sendo mais falado, que é exatamente isso que você está falando, cara. Ele entra na boca do povo. E aí ele vira uma representação social. E Uhum. muitas das vezes, o conceito original, ele acaba se afastando por causa da representação social daquilo, que é, talvez, possa ser o que aconteceu aí com a depressão, né? Uhum. E agora tá vindo também com a ansiedade, né? Mas vamos focar na depressão. Mas As duas vêm juntas, né? Na as verdade, 2 vêm juntas. é um Exatamente. pacote. Exatamente. E querendo ou não, às vezes até o discurso científico, o próprio Isso. Moscovici, ele fala, o discurso científico é influenciado pela representação social daquilo. Então, um médico, às vezes, ele vai olhar a paciente chega falando de depressão, de tristeza, e ele fala: "Ah, ok, ele tá com depressão." Mas que de fato é isso, João? O que que para você é depressão, cara? O que para mim é depressão? É. Então, assim, é, primeiramente, eu acho legal falar disso, falando do que as pessoas mais percebem na depressão e mais relacionam à depressão, né? Uhum. É muito comum que o indivíduo ele abra um quadro do que a medicina chama de depressão ou transtorno depressivo maior Sim. e já vem para mim na consulta falando: olha, eu estou com depressão, né? O Uhum. que leva a pessoa a pensar sobre a depressão? Geralmente é um dos sintomas da depressão muito específico, é o Sim. sofrimento, né? Sofrimento constante. Entretanto, sofrimento não é doença, né? Uhum. E aí, para mim, já entra um pouco no assunto que a gente vai discorrer mais à frente, mas que é o Uhum. seguinte, né? Onde que o sofrimento ele deixa de ser algo natural, algo inclusive que tem uma função, algo que é positivo em muitos aspectos, essencial para a construção de todo indivíduo, né? Sim. Se torna patológico.
sabe? Então, assim, uma coisa que eu percebo na minha prática clínica, atendendo pacientes com quadros depressivos todos os dias, é que, pouco a pouco, as pessoas elas estão abstraindo e perdendo a noção da função do sofrimento, como se o Uhum. sofrimento ele fosse de todo ruim. Então, como Sim. se todo sofrimento devesse ser tratado, devesse ser extinguido, devesse ser cortado, né? É. Mas por que esse sofrimento está acontecendo, né? Tem até uma metáfora que um mestre meu, José de Alencar, que vai fazer um podcast com a gente em breve, Opa. sempre usou, que é a metáfora da lagosta, né? A lagosta, Uhum. ela para que ela cresça, ela tem que sentir desconforto. Uhum. Então, a lagosta, ela cresce, a casca dela, a casa dela não cresce, Sim. e para que ela possa continuar o seu processo de desenvolvimento, ela é obrigada, pelo desconforto, a sair da casa dela, se colocar numa posição de vulnerabilidade, para Uhum. achar uma casa, uma concha maior para ela se abrigar e poder se desenvolver, se reproduzir, né, e ser uma Sim. lagosta, né. Sim. Então, assim como a lagosta, a gente precisa do sofrimento para se desenvolver, para dar passos à frente. Uhum. Então, eu já começo fazendo a separação entre depressão e sofrimento. Eu Perfeito. não vejo o sofrimento como algo que deve ser patologizado, né, Sim. ou rotulado como uma É. coisa. Sofrimento é sinônimo de depressão. Uma coisa é o sofrimento, outra coisa é o transtorno de um sofrimento ou de sofrimentos, né? Exato, É exato. diferente. Então, só para a gente pincelar, Chico, na Uhum. medicina, o transtorno depressivo maior, ele é compreendido como um conjunto de sinais e sintomas, Uhum. né, sendo os principais deles, o humor deprimido, né, Uhum. a anedonia é um termo que significa a perda do prazer, né, então a Sim. pessoa, ela perde, o prazer em coisas que normalmente dariam prazer para ela. Lembrando Uhum. que prazer não é só aquilo que a gente se sente quando a gente come um doce, ou quando a gente tem relação sexual, ou quando a gente Uhum. faz alguma coisa que a gente adora. O prazer é aquilo necessário para todo o nosso sistema de recompensa. Então, Sim. sem essa via da recompensa, do prazer, você não tem motivação. Então, você Uhum. perde também a motivação, né? A Sim. depressão ela tem muito essa síndrome amotivacional, né? Uhum. Então, a depressão, ela se baseia muito nesses critérios, tendo também outros sintomas muito importantes, como a hipovolia, que é a perda da vontade, aquela questão de não consigo sair da cama, não quero trabalhar, não quero comer, e em casos Uhum. mais graves, não quero tomar banho, Sim. sabe, não quero beber água, né? Então, Falta de motivação total, né? falta de motivação total, né? E tem uma coisa que é o principal critério, na minha opinião, que difere um sofrimento de Uhum. quando um quadro ele se torna patológico, que é a perda da funcionalidade, né? Sim. Então, é aquela questão, o indivíduo ele começa a apresentar um quadro de sofrimento, até então o sofrimento ele é útil, ele deve ser um aprendizado, ele deve ser uma forma de evolução, Uhum. entretanto, quando aquele indivíduo começa a perder o emprego por causa daquilo, começa a perder o relacionamento, ele começa a perder a própria saúde física, né? Então, quando aquilo começa a atravessar todas as áreas da vida dele, de forma que ele começa a parar de funcionar, eu já Uhum. vejo como um local interessante para ser avaliado a necessidade ou não de uma intervenção médica, uma intervenção psicológica para aquele quadro, né? Já começa a se tornar um quadro patológico. E Sim. na sua visão, meu caro, como que você enxerga isso? E depois dessa explicação aí, né? Complicado adicionar alguma coisa, mas muito bom. E aí eu queria só antes fazer um alerta aqui para as pessoas que a gente está falando da depressão maior, né? Porque existe diferentes tipos de depressão, até no próprio CID, né? Vamos dizer assim, no DSM, tem um misto, tem ali a depressão bipolar, vamos dizer, né, de uma Uhum. maneira mais fácil das pessoas entenderem, mas vamos focar aqui mais na depressão maior, que é a Isso. mais conhecida, vamos dizer assim. Isso. Eu acho que vale a pena só a gente comentar, né, porque isso Uhum. é relevante mesmo, assim. Uhum. Transtorno depressivo maior é o transtorno que a depressão é o que tem de primário, De né, primário. é o que tem ali de quadro focal, de Uhum. espinha dorsal do quadro mental. Agora, nós temos, por exemplo, isso é a depressão unipolar, ou seja, a Uhum. depressão é a apresentação de sintomas da doença. Mas Sim. nós temos também a depressão bipolar, né, então a depressão Uhum. que oscila entre polos depressivos e polos maníacos, que a gente vai conversar em outros podcasts, com Uhum. certeza. Com Nós certeza. temos o quadro de distimia, que é um quadro de depressão crônica, arrastada, né, Uhum. com menor resposta a tratamentos. Nós temos episódios depressivos agudos, como que acontece, por exemplo, durante períodos de luto, durante transtornos de adaptação, né, Sim. estresse no trabalho, por exemplo.
a síndrome de burnout, que está super famosa. Inclusive, eu acho que burnout é algo que vale um podcast nosso aqui só Nos para próximos aí a gente vai falar com certeza. né? Que Tem a também se enquadra num quadro depressivo, né? Sim, Então, depressão é muito amplo, é é, muito amplo mesmo. Porque quando a gente fala de depressão, gente, eu não sei se todo mundo tem essa clareza, depressão se você for traçar uma linha, né, do seu humor, a partir do momento que ele rebaixa, ele sofre uma depressão, né, um rebaixamento. Então, é por isso que tem esse nome, depressão. exatamente. Então, assim, como eu sigo uma abordagem fenomenológica da psicologia, a gente tende a não se agarrar totalmente aos diagnósticos, e aí o diagnóstico eu vou até linkar aqui para ser o nosso próximo assunto, né? Diagnóstico, como é que é esse trem, né? Muito bom. Gente, eu vou me permitir aqui, às vezes, não ser totalmente uma fala totalmente estruturada aqui, vou falar trem, vou falar de um jeito mais, às vezes, coloquial também aqui para aproximar de vocês. Então, assim, eu não sigo de maneira irrestrita todo o código de transtornos e encaixo a pessoa ali milimetricamente, mas uso, sim, de maneira muito complexa, reflexiva, esses nomes. Agora, como que na minha visão tudo que isso que você falou, né, João? Para mim não tem nada errado, não tem nada fora do lugar aí, mas principalmente a mudança de personalidade da pessoa para uma personalidade menos viva. Vou usar aqui um pouco mais, um linguajar mais artístico, mais apagada, mais sem cor, uma personalidade que vai perdendo a sua vitalidade, uma pessoa que a sua expressão de ser vai perdendo a sua força. Aquela pessoa, por exemplo, que ela gostava de fazer um esporte, a pessoa que gosta de fazer a própria comida e tem esse gosto, ela vai perdendo e ela vai caindo, vai se depressando, se deprimindo. Assim eu já começo, opa, estamos ali diante, pelo menos, de um episódio depressivo. E aí que tá também, as pessoas confundem. Episódio depressivo todos nós temos. Pelo menos uma vez na vida nós temos episódio depressivo. Agora, depressão é esse episódio depressivo continuado ao longo de um tempo, né, João? Porque Isso, exato. aí até alguns profissionais erram ao diagnosticar, entrando aqui nesse mérito, no primeiro contato com a pessoa. Às vezes a pessoa está no episódio depressivo, Às vezes muito grave, né? muito grave, mas não necessariamente aquilo vai continuar na vida dela. Exato. Pelo menos ali em 3 meses que a gente conta, pelo menos, né? Há profissionais que falam assim, não, eu preciso de 6 meses ali para entender que de fato é uma depressão instaurada maior. Eu acho que 3 meses já é um número muito grande para todos esses efeitos que tem na vida da pessoa. Então, quando eu começo a enxergar que, poxa, essa pessoa mudou, ela mudou quem ela é de um estado, entre aspas, normal para um estado mais deprimido, deprimindo quase todos os afazeres dela, e até a própria pessoa não se reconhece, eu vejo ali está se instaurando um transtorno depressivo, né? Então, eu tento ver por esse lado. E aí cada pessoa manifesta de uma maneira. E é por isso que às vezes a gente fala assim, poxa, mas nem parecia. Por quê? Talvez você não conhecia essa pessoa de fato, Exato. entendeu? Nós profissionais, a gente tem acesso com o nosso acolhimento à pessoa de fato. E aquilo que é importante para a pessoa, às vezes ninguém vê, só a pessoa vê. Então, mas nem parecia que essa pessoa estava com depressão. Então, você não era íntimo dessa pessoa, né? Isso é um erro muito comum, né, Chico? Porque as pessoas elas tendem a achar que a depressão se manifesta de fora para dentro. Então, que a primeira coisa que a pessoa vai ter quando começa um quadro depressivo é ficar com o cabelo todo atrapalhado, olheira, Uma cara ruim. com maquiagem borrada de que estava chorando. Exatamente.
né, a roupa toda rasgada, as pessoas acham que é isso que acontece, né? Enquanto, na Exatamente. verdade, o humor deprimido, ele tende a ser o último dos sintomas que o paciente ele realmente sofre, porque Sim, é muito comum que as pessoas compensem, né? Então, o sim. humor ele começa a se deprimir, a pessoa ela começa a beber mais, Uhum. outras pessoas começam a se bitolar mais no trabalho, outras pessoas Sim, começam a expressar isso em forma de hostilidade com os seus cônjuges, com os seus filhos, com as pessoas de sua casa. Então, a pessoa ela vai buscando mecanismos de compensação para o humor perfeito. deprimido, de forma que ela não perceba. Ela sabe que as coisas não estão ruins, né? Uhum. Além do mais, a depressão ela tem a falta de crítica. Então, é muito comum que a pessoa ela não acredite que o humor dela está deprimido, e sim Uhum. que a vida está muito ruim. Sim. Então, eu não sei o que está acontecendo, que de um tempo para cá nada mais está dando certo, tá tudo ruim, ninguém mais gosta de mim, as É. tudo para mim dá errado. Então, o que a gente chama na psiquiatria de pensamentos de ruína, né, Uhum. pode evoluir para um delírio de ruína, que é quando a pessoa ela constrói uma realidade paralela com aquela por que ruína? É como se a pessoa sentisse realmente que a vida dela estivesse ruindo, estivesse desmoronando, então tá tudo se desfazendo, tudo é instável, tudo esfarelando, né. Sim. Alguns pacientes meus até falam isso: "Doutor, a sensação que eu tenho é que eu tô na beira de um precipício e tá tudo caindo, assim, pedaços Uhum. de pedras e eu vou cair também", né. É. Eu já recebi várias vezes esse mesmo relato, acho muito Sim, interessante. sim. Então, isso aqui é o pensamento de ruína. Eu não valho nada, Uhum. tudo é ruim, eu sou ruim, o que eu encostar vai ficar O ruim, né. próprio valor da pessoa vai perdendo, né, vai Exato, caindo. exato. Então, Uhum. a pessoa, ela demora um tempo a atribuir que aquilo tá vindo dela, né, já Sim. começa por aí. Uhum. Agora, a anedonia, que conversa com isso que você fala, né, Chico, assim, na minha Sim. linguagem, que seria essa perda do prazer, essa perda do eu, né, a perda as coisas que me caracterizam param Uhum. de me caracterizar. Então, se eu sou um explicador, eu gosto muito de falar, de ensinar, de dar aula, aquilo eu já não ligo mais para aquilo. Então, eu começo a me descaracterizar, né, a minha Sim, figura fica borrada, de certa forma. Então, sim. eu acho que quando chega nesse ponto, isso já é um quadro que já está instaurado há muito tempo, né. Uhum. Eu Sim, acho. exatamente, exatamente. Então aí começa a ver por aí. Agora a gente entra numa problemática que é o diagnóstico. Por quê? Também tem a questão de que a depressão, muitas das vezes ela se manifesta, vamos chamar assim, depressão até numa questão de representação social. Se manifesta, mas não necessariamente ela é por si só a causa, né. A gente pensa assim: "Ah, a depressão, a pessoa tá perdendo o que infelizmente antigamente se falava muito e até hoje às vezes eu escuto, é falta de Deus", por exemplo. Não, porque a pessoa ela saiu da casa dos pais. Não necessariamente a depressão vem com uma questão que é um resultado. Ela pode ser sim, o início de um transtorno, de até de outros transtornos, como por exemplo uma bipolaridade, como por exemplo os transtornos aí mais pesados, como uma esquizofrenia, mas muitas das vezes ela é até secundária a outros transtornos, Muitas como a gente vezes. estava falando da ansiedade, né. Exato. Então o diagnóstico se faz muito complicado, porque aí eu entro na sua esfera, para as pessoas entenderem melhor, porque talvez na minha esfera seja um pouco mais difícil. Não necessariamente, né, João, você vai entrar com antidepressivo de uma vez. Não, não Explica aí necessariamente. para as pessoas essa questão, cara, do diagnóstico e o remédio que então não pensa, depressão, antidepressivo, né. É, é. Assim, realmente os antidepressivos são muito usados, né, são remédios que são muito úteis no quadro agudo, né, porque, Uhum. quando é muito comum, Chico, que a pessoa ela venha para mim procurando uma resposta, eu quero Sim. entender por que que eu estou assim, e ela acha que a resposta vem de mim, sendo que não, né. Uhum. A resposta geralmente ela vem de você. Sim. Eu só explico o que que esse problema todo que está acontecendo mexeu com ela a nível biológico. Né. Sim. Então, é aquela questão seguinte, eu costumo comparar as vias, neuronais, aí a gente vai ter que entrar um pouco nisso em alguns assuntos, mas que, há rios, né, há correntes Uhum. de água, por exemplo. Então, Sim. se você tem um rio redondo, que a água ela fica circulando de forma redonda, né, a Uhum. própria força centrífuga ali, ela vai levar a água a ir comendo as laterais daquele rio e ampliando as margens daquele rio para fora. Uhum. As vias
da serotonina, dopamina, noradrenalina, dos transmissores responsáveis pelo controle do humor. E aí a gente pode tirar um podcast para falar de biologia, assim mesmo, mais pesado, né? Mas basicamente são os agentes, os sinalizadores do nosso humor. Cada um deles sinaliza um aspecto diferente do humor, né? Sim. A questão é que, quando a gente começa a passar por uma situação ambiental, então vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que sofre violência doméstica. Todos os dias ela passa por um estresse enorme. E aquilo gera um grande impacto na liberação desses sinalizadores mentais. Qual que é a tendência? A tendência é que, com o tempo, com isso, aquilo acontecendo no dia a dia, um dia depois do outro, aquelas vias elas vão se ajustando, elas vão se alargando ou se encolhendo, né? Então, a explicação da depressão que eu trago, geralmente, ela é mais uma consequência, como que aquele indivíduo se adaptou por dentro ao que está acontecendo por fora, né? Sim. Do que uma explicação primária mesmo, né? Então, assim, achar a raiz disso é muito importante. Já começamos por aí. Então, muitas vezes, o tratamento da depressão ele tem muito a ver com o tratamento daquilo que está fazendo essas vias se ampliarem, né? Vou pegar um exemplo muito comum. Pessoas que, nesse mundo que a gente vive hoje, em que produtividade é um vício, né? Uma coisa bizarra, que todo mundo tem que produzir o tempo todo, descansar é sinônimo de fraqueza, ter tempo de lazer é sinônimo de vagabundagem, você tem que estar o tempo todo trabalhando e produzindo, senão você é uma pessoa ruim, você é uma pessoa abaixo do que deveria, né? Então, a gente vive muito nesse tanto de informações desse tipo sendo propagadas, pessoas mais jovens estão entrando muito, estão comprando muito essa ideia, né? Principalmente os adolescentes que estão vindo agora. Hoje eu trato adolescentes de 15 anos, assim, que estão sofrendo porque não tem trabalho, não tem renda, porque não está ganhando dinheiro. Eu falo, meu filho, Não está produzindo, né? Fazendo algo, entre aspas, útil, né? Exato, né? Exato. Então, assim, eu falo com ele, não, você quer fazer alguma coisa útil, vai pichar o muro, brincadeira. Não vou pichar o muro, coisa errada. Né? Mas, assim, esse adolescente, muitas vezes, que sofre de um quadro mental primário, por exemplo, TDAH, né? E não consegue entrar nesse ritmo de produtividade, disso, e que é propagado, e hoje a gente tem esse efeito manada muito mais forte, porque a gente tem as redes sociais. Então, se antes você tinha que pertencer àquele comportamento daquele grupinho seu, né, daquele seu bairro, daquela sua cidadezinha, agora não. Agora é um comportamento quase que global, que a pessoa tem que se adequar àquilo. Como que pode ter um jeito de funcionar que sirva para todo mundo? É impossível, né? Então, é lógico que muito mais pessoas vão se sentir deslocadas nesse funcionamento. Sim. E isso vai ser um fator estressor que pode levar aquele indivíduo a ter um rebaixamento do humor e abrir os sintomas do que a gente chama de transtorno depressivo, né? Agora, eu tacar antidepressivo naquele rapaz, por exemplo, né, seria equivalente a dar analgésico para uma pessoa que está com uma faca enfiada no braço. Não adianta, não vai parar de doer. Tem uma faca enfiada ali. Se eu não tirar a faca, não vai sarar. Não adianta dar dipirona, né? Sim. Então, eu penso assim, Chico, realmente que muitas vezes o tratamento da causa base é muito diferente do tratamento do sintoma, né? Infelizmente, a psiquiatria, muitos profissionais têm se direcionado a essa conduta muito sintomática, né? Se tem uma psicose, dá um antipsicótico, se tem depressão, dá um antidepressivo, se tem ansiedade, dá um ansiolítico, e assim vai, né? Entretanto, achar a causa base, e aí é onde eu entro muito até no diferencial do nosso trabalho, ele muitas vezes tem a ver não com achar um transtorno ou uma doença mental que é a causa base. Sim. Muitas vezes a causa base é um relacionamento tóxico, é um trabalho que a pessoa odeia, é uma crença de que ela tem que ser algumas coisas que não condizem com a realidade dela. Então, na minha visão, não é remédio necessariamente que vai tratar essa causa base, né? Muitas vezes só a pessoa sair do lugar que ela está já trata a causa base. Exatamente. Como é que você vai tratar um peixe numa água poluída, né? Não tem como. Fica complicado. Você pode até ir tentando diminuir ali alguns sintomas, mas a água está poluída. Então, esse é um caso muito interessante, né, cara, que a gente vem acompanhando, né, João, de uma pessoa que sempre foi colocada como depressiva, né, e todos os psiquiatras, psicólogos, inclusive, depressão, né, porque aparecia assim, aparece, essa pessoa tá com rebaixamento de humor, tá triste, depressão. E nunca deu certo o tratamento, porque, na verdade, o que tinha no fundo era um TDAH. E que agora a pessoa está super melhorando, super bem, né? Melhorando, porque
de fato, com a pessoa não rendendo diante dos desafios do dia a dia, de agenda, de tarefas, a pessoa automaticamente vai se deprimindo porque ela está conseguindo ser na vida dela. Então, você vê que você não tem uma escuta cuidadosa, zelosa, é extremamente complicado, né? E essa pessoa passou por profissionais aqui da região que até, entre aspas, são respeitados, então, mas que ouviram só o que estava ali aparente na frente, né? Tem que ouvir e não, mas como é que é a vida? Como é que foi sua vida antes disso? Como é que era? O que foi ocorrendo? O que de fato te deixa triste? E isso é uma comunicação ali entre o psiquiatra e o psicólogo, né? Tratar esses pontos de mudança de hábito, de perspectiva, de crença, é um ponto aí para a gente fazer essas tarefas que muitas das vezes é uma união entre a gente, né, cara? É claro que esse é um ponto mais da terapia, só que muitas das vezes a pessoa só entende isso escutando do psiquiatra, do médico, escutando de alguém que ela respeita mais da área orgânica, biológica, né? Fala assim, ó, talvez você tenha que trabalhar esse ponto. Aí ela vem na terapia, ó, preciso trabalhar esse ponto porque o médico falou. Então vamos conversar sobre isso. Isso é uma coisa que já é muito antigo, né? Assim, olha, eu não posso passar raiva porque o médico falou, né? Eu não Sim. posso. Então, é Uhum. uma crença, assim, porque isso facilita o entendimento de como eu devo me cuidar. Se eu Sim. fizer o que o médico fala, eu vou ficar saudável, né? Uhum. Uhum. Então, eu acho que por isso vem muito essa questão, Sim. mas comentando sobre essa relação da medicina com a psicologia que você acabou de falar, cara, eu acho que não dá para ficar sem falar sobre isso, né? Esses diagnósticos que não pegam a causa base, não pegam a raiz e A raiz. o homem nunca resolve o problema da pessoa, Uhum. eu acho que, principalmente dentro da área da medicina, eu como médico, eu vejo isso muito forte, o quanto que uma maior abertura ao contato, à interconsulta, à interdisciplinaridade com a psicologia, seria não só uma ajuda, uma resolução para esse problema. Porque Uhum. Uhum. quantos pacientes, por exemplo, eu durante uma consulta, minhas consultas são longas, minhas consultas têm pelo menos 1h30. E Uhum. como que durante uma consulta dessa, que é longa, eu saí de lá, cara, por que essa pessoa tá assim? Eu Uhum. não consegui entender. E aí é numa mensagem ali para um psicólogo ou numa reunião que a gente tem, e ele, olha, não, João, deixa eu te explicar. E traz para mim uma realidade, uma construção, porque é um acesso muito diferente, né? Assim como o médico ele vai acessar Sim. alguns locais que o psicólogo talvez não vá, o psicólogo com certeza acessa locais que só ele vai acessar, né? Uhum. Então, Perfeito. dando um toque para os profissionais aqui, né, aprendam a valorizar o saber do seu colega, né, de que é de outra esfera de conhecimento. Assim. Não acho que você é o fim, o meio e o fim da Sim. sabedoria dentro daquela área, né? Isso não É. existe. Eu lembro, cara, que eu tentei comunicação com um médico psiquiatra aqui da região, super conhecido, e estava atendendo uma paciente em comum. E eu falei, olha, pede ele. Eu tentei ligar primeiro, a secretária não me passou contato nenhum. Aí eu falei para cliente, né? Falei, olha, pede ele algum contato, pode ser e-mail, não precisa ser telefone, né? Não sei porque os médicos têm medo de passar telefone, né, João? Depois você explica pra gente assim, pede um e-mail ou a correspondência para mandar uma carta, sei lá. E o cara não quis. E o que eu fiz? Na outra consulta com essa cliente, eu escrevi, tal, numa folha, mandei. Ó, tenta ver por esse lado aqui, tenta olhar por esse aspecto. O cara cagou, sabe? E não respondeu. E dificulta. E eu perguntando na carta que eu mandei para ele, olha, qual que é a sua visão sobre isso, sobre esse lado dela, sobre esse tal ponto aqui. O cara não respondeu. E assim, é um médico aqui super respeitado aqui da região, sabe, conhecido. E não teve um mínimo de zelo de uma cliente que não estava passando de graça com ele para ele tratar assim, estava pagando ele e a mim.
ele não ter esse zelo de responder uma simples pergunta, por e-mail que seja, 1 minuto, ou fala para ela, sabe, ele deu uma resposta super abrangente, que não responde nada para ela, mas mostrando, tipo assim: "Ó, eu não quero comunicação com o psicólogo". Como Uhum. assim? Né, dificulta o tratamento. E que é uma coisa assim, eu ainda vejo, né, eu sempre falo isso, eu vejo como o psicólogo, como o fim em relação ao tratamento da saúde mental, né, Uhum. porque é quem consegue entrar mais fundo, a verdade é essa. Assim, não tem profissional que entra mais fundo na psique do que o psicólogo. Uhum. Uhum. Então, não saber reconhecer o valor disso indica pouco conhecimento sobre o funcionamento da mente, Pois né. é. Então, assim, não falando desse profissional, quem sou eu Uhum. para falar de outro profissional, né, que cada um tem seus motivos, sua conduta, mas se é o caso de profissionais que acreditam, né, que o psicólogo não representa um caminho para a resolução daquele paciente, né, é uma demonstração de ignorância, isso que eu É, de ignorância, com certeza. Aí agora voltando, sobre essa questão da epidemia, da depressão, tudo que a gente vem conversando, e eu queria também dar um alerta para as pessoas, que eu ouvi muito nesse setembro, até não falei nada de Setembro Amarelo, porque eu também não. De é setembro muito complicado, né, para nós profissionais, assim. E ao mesmo tempo tô com meu filho tomou vacina agora de 3 meses, e eu resolvi focar agora esses 3 meses, e agora que eu tô voltando para redes sociais. Não necessariamente, gente, alguém que tentou suicídio ou de fato conseguiu ali, essa de fato se matar, vamos falar assim, ela estava com depressão. As pessoas, eu vi tantos comentários: "Nossa, depressão é complicado, depressão não é fácil". Tudo bem, mas não necessariamente alguém que tenta ou se mata estava com depressão. uhum. Existem muitos outros transtornos que são tão complicados e levam a tal nível de sofrimento como Po a depressão. posso dar um exemplo agora de um paciente que eu atendi ontem? Sim, sim, Paciente portador de esquizofrenia, né, um sim. quadro já conhecido de longa data, Uhum. eh, acreditava que isso não expõe de nenhuma forma o paciente, né, a Uhum, identidade dele permanece totalmente preservada, uhum, mas acreditava que pessoas desconhecidas, né, que na verdade eram vozes que ele ouvia na mente dele, mas que um grupo de pessoas que ele desconhecia o acusavam de ter conspirado para a morte de um cantor de funk que foi assassinado há um uhum, tempo atrás, sim. né. Então ele acreditava que as pessoas diziam que era ele que tinha, dedurado esse cantor de funk, por isso ele tinha sido assassinado, e agora as pessoas queriam vingança em Uhum. relação à família dele. E ele se sentiu tão culpado de que a família dele iria ser assassinada ou agredida por causa disso, que ele pensou que talvez se matando, ele apaziguaria o ódio daquelas pessoas e o sentimento de vingança. Então Pois na é, cabeça dele ele estava protegendo a família. Olha o sofrimento dessa pessoa, olha né. só. Pois é. E ele não estava deprimido naquele Uhum, momento, ele estava uhum, bem, inclusive ele não queria ter feito isso realmente, né, uhum, acabou indo parar na UTI, depois uhum, veio para o atendimento da gente, mas uhum. foi um quadro não depressivo que pode levar a uma tentativa de suicídio, né. Pois é. E não só necessariamente um quadro de esquizofrenia, às vezes de Não, bipolaridade, né. exato, exato. Aí Quaisquer quadros que têm, intercorrência com, aumento da impulsividade, né. exatamente. Então fica aí entra essa questão, nessa pergunta, né, estamos numa epidemia de depressão? Não necessariamente, temos que refletir mais, porque tá na boca do povo, tá na boca do povo. Todo mundo que tenta se matar ou se mata, as pessoas falam: "Nossa, depressão é difícil". Não necessariamente é depressão, gente. E como a gente está falando aqui, não necessariamente a depressão é a causa de tudo, ela se explica por si mesma. As pessoas têm essa compreensão, né, quando a gente coloca um nome numa coisa, as pessoas tendem a se ficar confortáveis, entre aspas: "Ah, agora eu entendo". Não, você não entende nada, você só sabe ali o oco da coisa, a casca da coisa. Quem sabe lá se é a casca de fato. Uhum. Então, a gente pensar numa epidemia de depressão,
E responder com exatidão essa pergunta é difícil porque tem toda essa complexidade social, toda essa complexidade de informação, complexidade de diagnóstico, que entram aí em alguns pontos em conflito. Exato. E eu acho que vale a pena também a gente colocar na balança, né, de que tem fatores de risco para quadros depressivos que são muito presentes na vida moderna também, né? Então, Sim. mas também tinham na vida passada, né? Sim. Então, assim, é até uma discussão filosófica isso muito, né? Será que a gente está melhorando de vida, né? Isso é uma discussão muito mais profunda do que parece, porque Sim. antes nós tínhamos problemas graves, hoje nós temos problemas graves, né? Então, são problemas diferentes, mas, né, eu acho que nunca se deixou de ter problemas. Os problemas, eles mudam, né? E hoje, a gente tem sim uma atenção maior à questão mental, né? Sim. E essa atenção por si só, eu acho que ela já gera um aumento também da percepção, né, de pessoas em relação aos próprios quadros depressivos. O diagnóstico, com certeza, ele aumentou, porque até o preconceito dos profissionais da saúde, vamos relembrar aí que a psiquiatria é extremamente recente, não tem pouquíssimo tempo que tinha gente internada em hospício, ganhando lobotomia e passando por E tortura. ainda tem alguns hospitais psiquiátricos que fazem. E se assemelham muito, né? Que ainda tem um sistema retrógrado de tratamento, então realmente é tudo muito novo. Sim. Então, o diagnóstico está aumentando, com certeza, tomara que esteja mesmo. Tem muita gente não diagnosticada, Sim. né? Mas o cuidado que a gente tem que ter é de ter essa clareza, de entender que com esse aumento de diagnósticos, junto deles vem uma perda da capacidade de realmente tentar entender o que está acontecendo, de aprender com Qualitativa, né? Exatamente, né? Tem uma simplificação Uma simplificação. do que é o problema, né? Exatamente. Eu, para ser sincero, diante da minha experiência, os pacientes que têm depressão não são a minha maior preocupação. Não são a minha maior preocupação. São esses outros impulsivos. Os impulsivos, em questão de tentativa de suicídio, de outras coisas contra a própria vida, não, eles são sim a minha maior preocupação. Os depressivos em si, entre aspas, eles estão de algum modo lutando e é possível algum tipo de diálogo, algum tipo de reflexão, porque eles próprios estão se questionando. Eles estão num caminho, cara. Estão no caminho. O paciente depressivo, ele tá num caminho. Ele não tá totalmente... Ele acha que está perdido, mas quando você vai conversar com ele, ele tá no caminho para algum lugar. Muitas vezes ele só não entende para onde. Mas ele tá buscando. Exatamente. Né? E é por isso que é importante o quanto antes essa pessoa buscar ajuda. Não deixar isso se prolongar na vida dela. Porque, de fato, tem muitas pessoas que vivem anos depressivas, lutando para viver. E chega um ponto que ele se perde, né, Francisco? Chega um ponto que se perde, com certeza. Então, o quanto antes você ir, você consegue pegar essa reflexão no caminho de mudança de hábito, mudança de vida, mudança de pensamento, mudança de crenças, e que é o sofrimento que você falou muito bem no início. O sofrimento, ele bate na nossa porta para nos questionar. Olha, é assim que você vai viver? É desse jeito? Isso não é ruim. É ruim a nossa resposta a esse sofrimento. Como eu respondo a essa questão? É assim que eu vou viver? Esse é o jeito que faz sentido para mim? E a resposta desse sofrimento não pode ser só tomar um remédio. Exatamente. Não pode, cara. Sabe? Eu estou vivendo de forma tal que eu me sinto sem vontade de continuar. Sim. E eu tomo um remédio para aceitar a continuar a viver daquela mesma forma. Você não acha que, de certa forma, você está se autoadestrando também? Disso, né? Você não perde a sua oportunidade de se incomodar e sair do lugar quando você faz isso, esse movimento. Então, se eu tenho uma mensagem para deixar para os pacientes, principalmente, né, a respeito disso não simplifique você a um nome, a um diagnóstico, a uma falta de serotonina no cérebro. Não é isso, né?
Se você está desconfortável, se mexa. É o nome da nossa empresa, Movimente, Obviamente. né? Você nunca vai ver um cachorro deprimido por estar sendo cachorro. Ele pode estar, o cachorro no Brasil, na China, na África, ele faz as mesmas coisas. Ele revira lixo, ele Uhum. cheira a bunda do outro, Uhum. cachorro faz as mesmas coisas. O Sim. gato, ele faz a mesma coisa. Ele fica em cima do muro, ele Uhum. ignora um ser humano, então gatos, eles vão fazer essas coisas também, Sim. né? O cachorro cachorreia, o gato gateia, e eles nunca vão estar deprimidos por estarem sendo cães, estarem sendo gatos, Uhum. por estarem onde eles estão, né? Entretanto, o cão ou o gato, ele não muda, ele não deixa de estar onde está, ele sempre Uhum. faz aquilo, né? Uhum. O ser humano é a única espécie da natureza que tem a oportunidade de sair de onde está. Se você está insatisfeito, você está desconfortável, você consegue mudar, você consegue sair do país que você está, você Sim. consegue você consegue mudar tudo. Uhum. Só que a gente sente que não deve, a gente sente que a gente tem que aceitar É. e aprender a viver com aquilo, sabe? Como se Sim. fosse um gado de abate, né? Bater no peito e ficar, não, eu vivo com isso. Eu não posso sofrer, eu não É. posso também me divertir muito, eu não Exato. posso, né? Eu tenho que ficar naquela estabilidade ali, porque se eu sair um pouquinho da linha, eu vou ser inadequado. Então, Sim. isso tudo fomenta esse hiperdiagnóstico de depressão, né? A pressão que as pessoas têm por terem que estar o tempo todo produtivas, a mente afiada, me sentindo ótimo, motivado, acordo 5 da manhã, tomo café virado para a Uhum. parede, tomo banho gelado, vou para o meu primeiro trabalho antes do meu segundo, terceiro, depois de madrugada, eu fico ouvindo podcast sobre empreendedorismo. E corra É 10 isso. quilômetros por dia. Corro 10 quilômetros por dia. Aí eu chego em casa, eu tô tão cansado, eu falo, caramba, eu preciso de um remédio, cara, acho que só pode ser É, depressão, só pode ser depressão. né? A pessoa não se permite ter um hobby, ela não consegue parar e ler um livro, a pessoa não consegue ter um tempo de qualidade consigo mesmo, com sua família, e ela chega e pensa, estou com depressão, preciso de um remédio, né? Sendo que tem muitas outras coisas. Eu lembro de um cliente meu que é engraçado que às vezes a gente tem uns clientes assim que o movimento deles é muito brusco, a melhora quando ele se conecta com o sonho dele. E aqui eu queria falar isso para vocês, para não ficar aqui só uma discussão nossa, para dar algum vestígio aí de esperança ou de eh, indicação para você olhar. Os nossos sonhos, eles são muito importantes. Então, quando eu faço com os meus clientes assim, qual que era pelo menos o seu sonho? Porque às vezes a pessoa depressiva não sonha mais, a maioria. Nossa, nem sei o que quer sonhar. E se eu pergunto sobre sentido de vida ainda, Aí você né? pegou pesado, né? Mas se questione, qual que era o seu sonho? Qual era o que você deixou para trás? Ou o que você quer sonhar agora? Os sonhos nos devolvem a vida. Os sonhos nos devolvem a vida, né? O sentido de vida nos faz menos depressivos, nos faz ficar no sofrimento, mas não na depressão. O sofrimento faz parte, assim como fala o Viktor Frankl. Uma coisa é eu sofrer, algo doer em mim. Outra coisa é aquilo se instalar e ficar em mim. Dor eu posso sentir. Agora, sofrer constantemente por aquilo já não é a questão. E o sentido de vida nos faz só sentir dores. Que dor faz parte, né, gente? Pelo amor de Deus. Não ouve quem fala aí que dor não faz parte, não, mas faz parte. Só ter a dor dá um sentido para sua vida, um sonho, uma direção. Isso ajuda demais. Né? Eu acho que quem está ouvindo a gente agora deve estar percebendo já um perfil nosso, né? Muito mais perguntas do que respostas vão sendo levantadas aqui. Sim. A ideia é quem somos nós, né, Francisco, para vir Sim, falar o que é a verdade absoluta, né? exatamente. Justamente para pensar, Isso. refletir um pouco. Vamos Até refletir. porque a gente tem que perder esse medo de pensar, de fazer perguntas, né? Será que é isso mesmo, né? Uhum. A gente precisa fazer isso. Sim, sim, com certeza. E aí eu incentivo vocês a
mandarem no nosso vídeo completo no YouTube, nos nossos vídeos curtos das redes sociais, do Instagram. Estamos, na verdade, estaremos agora, nesse momento que eu tô gravando, a gente ainda não tá postando, a gente vai postar. Estaremos no LinkedIn, Instagram, no Facebook e no YouTube. Tô esquecendo de alguma coisa? Acho que não, né? E no Spotify, através de áudio. No Eu, áudio. e eu fiquei sabendo que tem vídeo lá no Spotify também. Então, de repente, até no Spotify a gente vai estar. Então, aonde for mais interessante para vocês, o vídeo completo, Spotify e YouTube, e os vídeos curtos. Mas aonde vocês quiserem mandar perguntas, mandem. A gente vai dar um jeitinho de responder, nem que seja nos nossos stories, tá? Ou fazendo uma publicação focada, ou numa próxima live, num próximo podcast gravado. Fiquem à vontade aí. Algum comentário a mais, João, que você gostaria de falar? Então, só reforçar para que esse tipo de discussão que a gente tenha muito a ideia de levantar pontos, levantar ideias, né? E não de levar as coisas ao pé da letra. Então, cuidado Uhum. para não pegar uma frase que a gente fala e querer levar ao pé da letra, Sim, querer ser determinista, porque isso vai de contrário ao que a gente está trazendo aqui, né? sim, sim. Justamente de que essa resposta simples a tornar aquilo mais coisas complexas de forma concreta não são caminho para se chegar numa resolução, para se chegar numa compreensão do que está acontecendo, né? Exatamente. Então, se você, inclusive, está passando por um quadro depressivo, acha que pode estar com depressão, sente que está passando por esse momento, procure uma avaliação profissional, sim, tá? Porque vai ser alguém capacitado para te ajudar a conduzir como você sair dessa situação, como sair desse problema, né? Tira da cabeça que é falta de Deus, tira da cabeça que é fraqueza sua, que você vai resolver isso sozinho, tira da cabeça que você tem só que se concentrar, que você tem que pegar uma enxada e capinar um lote, tira essas ideias da cabeça, procura um profissional e vai resolver o seu problema. Para de enrolar, tá? Resolve o problema. É exatamente isso. Então, você que tem uma equipe, uma empresa, algum projeto de mais pessoas e queira nos contratar, entre em contato, que a gente dá palestra, oficina, faz trabalhos de novas habilidades. O formato que for necessário, nós nos adaptamos, nós gostamos de desafio e estamos aí, eu e o João, à disposição, tanto para os clientes individuais quanto para as organizações, as corporações que quiserem nos contratar, conversar com a gente, tá bom? Estamos aí. É isso aí. Siga-nos nas redes sociais, mandem perguntas, comentem aqui, curtem, se inscrevam e estamos juntos, viu, gente? Grande abraço para vocês. Valeu, João, pelo diálogo Meu maravilhoso. caro, Tamo até a junto, próxima. galera. Valeu.